Mas vamos falar agora de quem está no Mundial, de quem está feliz da vida com a classificação, que é o Fluminense. E temos uma nova enquete, hein, para vocês votarem. A nossa nova enquete... essa aqui não agrada os brasileiros, não, mas a gente pode votar diferente, se a gente quiser. Quem é o time mais forte do Mundial de Clubes até aqui? Estou vendo que a nossa chefa não colocou os brasileiros, hein? Ela não achou que o Fluminense e o Palmeiras foram tão bem assim. Mas Real Madrid, Bayern de Munique, PSG ou outro? Quem você curtiu mais até agora ou quem chega botando mais banca aí? O time que encanta até aqui pela bola, estou brincando, mas acho que o mais eficiente pelo jogo, por tudo que vem fazendo, é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique. É. Eu também estou com você. PVC também, né, PVC? A gente falou um pouco sobre isso no início do programa. Eu também acho. Eu acho que o Bayern é o melhor e o Olise errou num gol, mas o Olise é artilheiro vice-artilheiro da Copa e líder de assistência. Então, a gente está olhando para os brasileiros só, mesmo quando a gente voltou no começo do programa a falar do Arias, que o Arias é o melhor jogador, acho que o Arias é o melhor jogador de clube brasileiro. Mas você tem Harry Kane, vice-artilheiro do tempo, de Maria, artilheiro do campeonato. Tem muita gente que jogou muito bem. Você tem o Jonathan Tah, que é um extraordinário zagueiro. Tem Enzo Fernandes, que é um dos líderes de assistências. Então tem muita coisa acontecendo fora do futebol brasileiro. E talvez o melhor brasileiro não seja, o melhor jogador de brasileiro seja o Arias e o melhor jogador brasileiro seja o Marcos Leonardo, que fez 2 gols para eliminar o Manchester City. Então tem muita coisa para avaliar. Para mim, o melhor time é o Bayern. É que a gente está falando dos destaques dos times brasileiros, mas eles nem são brasileiros, né? A gente falou do Arias, a gente falou do Gomes, do Richard Rios, jogadores que vêm fazendo muita diferença. Então temos que olhar para o Marcos Leonardo também, do Al Hilal, que foi muito importante nessa última partida e vem fazendo aí um bom Mundial. Agora, o Fluminense, hein? Renato Gaúcho não está jantando com a filha porque está estudando bastante, já estudou muito a Inter de Milão, estudou o Borussia e agora está aí encarando o desafio que será enfrentar o Al Hilal. Para você, André Hernan, enquanto você apura aí, deixa eu te ouvir. O Al Hilal teve um nível de mobilização ali contra o City impressionante, né? Muito grande. Conseguiu derrubar um dos grandes favoritos aí do Mundial de Clubes. Para você hoje, nível de favoritismo, Al Hilal está na frente do Fluminense ou o Fluminense é melhor que o Al Hilal? O Al Hilal é quase um europeu do futebol saudita, né? Praticamente, pelo nível de investimento, pelos jogadores que contratou e vem mostrando isso nesse Mundial. O Al Hilal é um time que pouca gente badalou, pouca mídia, muito futebol, né? A gente gosta de falar isso, né? Tá. Pouca mídia, muito futebol. É um time que investiu muito e tem um trabalho muito bem já deixado aí, que foi deixado pelo Jorge Jesus. Você vê que o Inzaghi é um cara que tem ideias, né? Que é um cara que é bom treinador. Não à toa chegou à final da Liga dos Campeões com a Inter de Milão. E eu acho que, assim, em relação ao Fluminense, eu acho que eu não vou colocar favoritismo. Eu acho que, obviamente, o trabalho, o elenco, o time por time, o Al Hilal tem mais estrutura, financeiramente nem se fala. Olha o bicho que os caras pagaram para os jogadores. É brincadeira o bicho que deram para os atletas, né? Que o Sheik deu lá, que o Príncipe deu para os atletas lá. Isso não se compara. Não que o Mário Bittencourt não tenha dado, que deu também uma boa premiação para os atletas pela passagem para as quartas de final. Mas acho que, como é um jogo, eu acho que o jogo do Fluminense contra a Inter de Milão deixou muitos aprendizados na gente. E acho que, quando é um jogo único, circunstâncias da partida, eu acho que os dois times vão entrar em campo e eu vou colocar 50-50. Acho que tem todos esses elementos que a gente falou. Investimento, time, a capacidade de você contratar. A liga, não sei se ainda é essa liga como é uma liga europeia, na questão de nível de competitividade. Não vejo a Liga Saudita como uma Libertadores, por exemplo. Então eu coloco 50%. Eu acho que é jogo aberto. Eu acho que vai dar jogo.
Sobre a Liga, acho que o Al Hilal fez uns 10 jogos na temporada e o Fluminense já tem aí, sei lá, mais de 40. Então tem uma diferença aí de competitividade muito grande. A Champions Asiática, ela é importante, bacana, tal, mas assim, ela só é pegada mesmo, e não sou eu que estou falando, porque assim, eu não sou nenhum especialista em futebol saudita. Vejo alguma coisa, vejo muita coisa, mas assim, conversando com atletas que jogam a Liga Saudita, a Champions Asiática lá, ela começa a pegar na fase final, que o primeiro lá é estádio vazio. Você está sempre de olho em tudo, Hernanzito. Você está sempre ligado, sempre ligado. PVC, o nível de investimento é muito diferente. O Al Hilal, ele investiu 3 bilhões e o Fluminense teve um investimento de 244 milhões, assim, 12 vezes a mais, se a gente for pensar aí de um retrospecto recente. Então, é bem diferente. Agora, o Inzaghi, ele falou, né, depois do jogo contra o City, que foi como escalar o Everest sem oxigênio, passar por aquela partida. Foi muito desgastante para eles, a gente viu como o time cai na reta final do jogo e não tem aquele banco de reservas, né, aquelas peças de reposição que podem ajudar muito o treinador. É um jogo parelho, é um jogo que pende para algum lado, o Hernan colocou 50-50. Dá para colocar alguém como favorito neste momento? Inclusive, seria o Al Hilal, se a gente for olhar assim? Eu acho um pouco. Estava fazendo a conta que o Al Hilal tem 23 partidas no ano e o Fluminense tem 42. É o dobro, praticamente. O Al Hilal fez 52 na temporada 24-25. Eu acho que o Al Hilal tem mais jogadores. E o Simone Inzaghi deu um padrão tático diferente do que tinha com o Jorge Jesus. Tem mais jogadores com experiência em Copa do Mundo. Koulibaly, o Ben Neves, o Cano é muito bom volante, joga de zagueiro também. Tambaqui não tá. Tambaqui, eu adoro falar Al-Tambaqui, mas é Al-Tambaqui. Parece nome de peixe. Tem muitos bons jogadores. Tem muitos bons jogadores. Tem uma coisa que vai ter um envolvimento nesse jogo, que é a prorrogação. E o tempo que a prorrogação foi jogada. E a prorrogação foi jogada na terça-feira de madrugada. E o Fluminense jogou à tarde. Foi um jogo extremamente desgastante, mas que acabou às 6 da tarde no horário brasileiro. Tem um peso isso para jogar às 3 da tarde do horário, 4 da tarde do horário de Orlando. Vai estar muito quente. Isso pode ser um fator de favorável ao Fluminense. Mas eu acho que o Al Hilal tem mais jogadores talentosos, experientes, e isso faz dele, com a confiança, espalhar do peito e ganhar do Manchester City, faz ele um pouquinho à frente do Fluminense. Agora o meu palpite é ser o Fluminense. Daqui a pouco eu quero te ouvir, PVC, sobre, pensando nisso, o que o Renato vai fazer, né? O Renato tem se mostrado um grande estrategista nesse Mundial de Clubes. Cada jogo, ele usou uma formação diferente, ele foi pensando ali, bolando estratégias diferentes para enfrentar o adversário. Mas, André, Hernan, vou voltar no nosso papo lá do início do programa. Aí daí a cabeça dele já foi assim, o que a gente falou? Sobre o mercado e a visibilidade que alguns jogadores que disputam o Mundial de Clubes vão ter a partir de agora lá fora. Então, as diretorias dos clubes brasileiros, pelo menos dos 4 envolvidos, especialmente dos 2 classificados para as quartas de final, né? Que aí tem um olhar ainda mais atento, porque está afunilando, todo mundo de olho nesses jogadores. É o mundo inteiro olhando para esses atletas. E John Arias, a gente já elogiou aqui demais o Mundial que ele vem fazendo, talvez seja o grande nome aí desse Mundial de Clubes, pode atrair olhares estrangeiros, não só ele, como o Richard Rios também. Como é que essa galera aí dos mercados estão olhando para esses nossos jogadores aqui do futebol brasileiro? E é legal também falar que esses principais jogadores estão com seus representantes lá, né? E sempre tem aquela... Não é só bola não, gente. Tem todo um chaveco jogo de bastidor ali e tal. É importante, os jogadores, os seus staffs lá, às vezes...
porque esses grandes jogadores, eles trabalham com uma empresa, né? E essas empresas, elas têm, às vezes, 3, 4 empresários, emissários, e essa galera fica ali trabalhando, e eles ficam ali nos hospitais, nos camarotes e tal. Então, a coisa está bem aquecida no Mundial de Clubes, né? Gente, é uma Disneylândia do futebol mesmo, né? É muito legal isso, essa parte esse outro lado do futebol, o olhar business do futebol é muito interessante, né? E o jogador está lá, atuando, os times estão passando e os negócios estão começando a acontecer. Hoje de manhã eu estava trocando mensagens com um dos grandes empresários aí dos tubarões dos empresários aí do futebol brasileiro e mundial, e ele estava me falando que, esse Mundial de Clubes, o mercado de fato já está começando a dar uma aquecida, mas depois do Mundial de Clubes a coisa vai ser muito quente. E muitos jogadores dos clubes brasileiros, sejam eles jogadores brasileiros ou até jogadores estrangeiros que jogam no Brasil nesses clubes, vão sofrer muito assédio. O John Arias é um jogador que, assim, já demonstrou muito carinho pelo Fluminense, muita gratidão pelo tudo que o Fluminense fez para ele. É um jogador hoje que é uma referência dentro do clube e é um jogador de seleção colombiana. Mas, assim, o Mário Bittencourt sabe que ele tem um sonho de jogar na Europa, né? Tanto que já recusou outros mercados, o Fluminense já recusou outros mercados. Arias está com quantos anos agora? Eu vou checar Acho aqui. que ele não tem 26 anos, o Arias. Eu posso estar chutando aqui, mas acho que ele não tem 26 anos. No mercado europeu não é tão jovem, mas ainda está numa idade que ele pode ser muito bem... Então, é que o mercado europeu, quando a gente fala mercado europeu, Lu, é uma coisa assim... ampla, é muito amplo, né? Você não pode falar, o mercado europeu é Chelsea, a prateleira City, Chelsea, Real, Barça... Não é só o Endrick e o Estevão que servem, né? De idade. É porque assim... 27. Então, ele tem 27 anos. É um jogador que, por exemplo, pode ir para um Sevilha, pode ir para uma Liga Turca, pode ir para uma La Liga na Espanha, pode jogar até num clube menor, assim, né? Da própria Inglaterra, né? Então, assim, a gente... tem mercado e esse mercado vai se movimentar. Então, assim, o que eu sei é que o John Arias, uma proposta da Europa, claro que balançaria o John Arias pelo sonho que ele tem. Mas aí é uma questão de acordo. Até para o torcedor do Fluminense entender que o Fluminense tem muito entendimento do que esse Mundial está representando para o John Arias. E aí seria o quê? Beleza, faz um negócio, entrega depois, se acerta com o jogador, porque o Fluminense entende que para essa temporada, para o momento em que o Fluminense vai voltar com uma outra visibilidade, com uma outra moral para o campeonato aqui no Brasil, para as disputas aqui no Brasil e a Sul-Americana, o Fluminense vai chegar com uma confiança diferente. E, obviamente, o John Arias é um jogador muito importante. E o Rios é o mesmo esquema, a mesma coisa? O Rios é diferente pelo momento do Palmeiras, né? O momento do Palmeiras. Mas, assim, eu entendo que só se chegar uma proposta, assim, muito grande, o jogador falar assim, me libera, e aí você entrar num acordo. Mas lembrando, eu sempre lembro desse episódio. O Gustavo Gomes, que é o capitão, multicampeão, o cara que é uma referência do time, teve 2 propostas grandes para sair para o futebol árabe, e o Palmeiras recusou. Se eu não me engano, Al Nassr e a outra era Al Ittihad. Eram 2 propostas muito vantajosas, financeiramente, para o atleta fazer independência financeira, e o Palmeiras falou, não vamos vender. Então, assim, o Palmeiras é diferente, é uma situação diferente. E além de ter um momento diferente, essa questão estrutural, o Palmeiras pode se dar ao luxo de recusar propostas milionárias, né? É um clube que tem caixa, tem organização para fazer isso. Não que o Fluminense não seja um clube estruturado, mas é um patamar diferente nesse sentido. No caso do Fluminense, o Fluminense é o time de menor investimento entre os classificados. Do Mundial, né? Do Mundial. Sim. E dos brasileiros também. Entre os brasileiros. E se bobear também é dessa fase final. Sim. Tranquilamente. Mas, assim, a grande diferença que eu sempre falo do Fluminense é a capacidade que o Mário Bittencourt tem de gestão. O Mário Bittencourt é um cara que entende de futebol.
ele entende do bastidor de futebol. Então, assim, ele sabe gerir um clube, ele gosta muito do Fluminense, é um cara apaixonado. Ele tem um cara ali do lado que não aparece muito, mas é muito eficiente, que é o Paulo Angione, que está há muito tempo no futebol. Já passou por várias fases do futebol em relação a clubes e momentos do futebol. E o Mário Bittencourt, acho que o que o Fluminense ganha muito, e acho que o Fluminense está nesse estágio que está, é porque o Mário Bittencourt é um cara que entende de bola.